E aí pessoal, beleza? Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, curtiu, compartilhou o último vídeo, a você também que se inscreveu no nosso canal. Obrigado, é por isso que eu estou empolgado para continuar gravando vídeos e expondo minha opinião. Eu estou muito feliz com tanto de gente que entrou no canal depois do último vídeo. E se eu pudesse, eu dava um Big Mac para cada um de vocês. Só que não. Esse vídeo de hoje, só avisando, ele provavelmente vai causar um pouco de polêmica. Então eu queria deixar bem claro duas coisas pelo menos. A primeira questão é que você não é obrigado a concordar com a forma que eu penso, entendeu? Então se você pensa de forma diferente, você pode discordar, você pode clicar no negativo, você pode comentar a sua opinião inclusive, mas eu só queria pedir um detalhe, sem baixaria, beleza? Entendeu? Se você não concorda com a opinião, não tem nenhum problema, eu não sou dono da verdade, eu tô aprendendo muita coisa. Então se você quiser compartilhar a sua opinião, mesmo sendo diferente da minha, usa aqui os comentários aqui embaixo. Mas sem baixaria, sem ficar xingando, beleza? Que bom. Combinado? A segunda coisa que eu queria deixar bem clara aqui é que, tipo, se os seus pais, sei lá, dependendo da sua idade, né? Se os seus pais, se os seus líderes, se o seu pastor não concordam com os argumentos que eu tô colocando aqui, eles têm uma visão diferente, se você tiver em dúvida entre pensar como eu penso ou como eles pensam, eu aconselho que você vá pro lado deles. Eu aconselho que você se coloque na mesma opinião que eles, entendeu? Eu não tô aqui pra passar por cima de nenhum tipo de autoridade, querer impor uma verdade absoluta, nada disso. Eu tô querendo expor a minha opinião e talvez ajudar alguém com isso. Então se você tem pessoas sobre você que pensam de forma diferente, eu prefiro que você siga essas pessoas do que você arranje problemas com elas por causa do que eu tô falando aqui, beleza? Cara, eu não sei o que você pensa, mas a minha opinião é que tá todo mundo ficando louco. Tipo, olha os absurdos que aconteceram nesses últimos dias que passaram aí. Um garotinho de 8 anos casou com uma senhorinha de 61. Mas o problema não tá aí. Ele casou com essa senhorinha por causa do avô que já morreu. Um fantasma pediu isso. E aí a família foi lá e casou o molequinho com a vovozinha lá. Um estudante de psicologia atropela um rapaz no meio de um cruzamento, sai correndo com o braço do cara pendurado no carro e depois pega esse braço, ao invés de devolver não, ele joga no rio. E outra coisa que aconteceu é uma médica do SAMU foi pega em flagrante com 6 dedos de silicone que ela usava para burlar o sistema de ponto. Aí pra não rodar sozinha ela entregou todo mundo. Parece que 31 pessoas estavam envolvidas nesse esquema, lá em Ferraz de Vasconcelos, inclusive o coordenador do SAMU. E o que eu acho engraçado é que a gente fica indignado com esse tipo de notícia, né? Nossa, que abuso, como é que pode? Isso pra mim só mostra algo que é muito evidente. O ser humano ama tirar vantagem de tudo que ele puder. A gente, eu, você, todo mundo, a gente tem uma mania de tentar tirar vantagem. Aonde a gente conseguir tirar vantagem, a gente tira vantagem. Eu não tô dizendo sempre, eu não tô querendo generalizar também. Eu tô generalizando mesmo, tá? Desculpa. Por exemplo, se você tá com o seu celular e precisa usar alguma coisa na internet, você vai abrir e vai ver que tem algumas conexões Wi-Fi sem senha. Você tá usando uma conexão que não é sua se você entrar nessa conexão. Ou então quando você vai na mercearia comprar alguma coisa, dá o dinheiro e o troco vem uns 5 reais a mais e você fica todo feliz que, nossa velho, olha, consegui 5 conto, aí como Deus é bom, né? Cara de pau. Ou uma das coisas que eu tô acostumado em fazer, você vai no Burger King e aí você pega um trio e vem aquele copo que é refil, você pode recarregar quantas vezes quiser, aí todo mundo toma daquele copo e você fica recarregando um monte de vezes, porque afinal de contas você pagou por aquilo, daí você vai compartilhar com todo mundo, velho. Não cola, você tá tirando vantagem, você sabe disso. Ou, talvez a mais fácil de você perceber, você vai no banco, tá cheio de gente, a fila tá enorme. Aí você entra já desanimado, vai ter que ficar lá uma meia hora, 40 minutos na fila e você vê um amigo seu. Cara, eu não tenho nem que fazer força pra pensar o que eu e você faríamos. A gente normalmente vai querer ir lá e conversar com o cara e acabar pegando a fila dele. O problema é que daí algum cara olha pra gente com uma cara feia e tal, ou a gente fica com cara de pau, ou a gente sai, né, fazer uma sopa pra nós. E pirâmide, cara, pirâmide. Sempre teve isso, acho que sempre vai ter. E toda vez vai ter um monte de gente que vai ser enganada. É um esquema onde alguém vende um negócio para outros venderem, outros venderem, e na verdade quem tá em cima da pirâmide ganha muito dinheiro. Só que ele vai divulgar a ideia como assim, ganhe dinheiro fácil. Você já viu isso, né? Trabalhe sem sair de casa, ganhe 15 mil por mês sem fazer quase nada. E aí começa a vender o kit de não sei o que lá, tem um monte de sistema aí. Procura na net que você vai ver. Meu, por que tanta gente entra nisso? Porque todo mundo quer tirar vantagem. Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Eu quero, você quer.
Aí no meio de tudo isso, cara, no meio dessa médica maluca com os dedos aí, todas essas situações que a gente acabou de comentar, sai um vídeo na internet de um pastor num determinado lugar. Ele começa a pedir oferta de todo mundo, oferta de 1000 conto, 1000 reais. E aí a galera vai entregando oferta e o pastor fala e usa toda sua psicologia, seu jeitão pra falar. E aí um monte de gente trazendo. E cara, virou uma bomba isso daí. Todo mundo agora só fala desse cara, por outros motivos também. Mas todo mundo reclamando que ele pegou 1000 reais de um cadeirante. Olha, eu vou ser bem sincero pra você, eu não concordo com esse negócio de ficar sugando dinheiro da galera. Eu não concordo com teologia da prosperidade, não engulo essas coisas. Mas eu queria colocar outro lado assim também. Eu entendo que na verdade, esse pastor ele tá fazendo aquilo que nós todos fazemos. Quando a gente tem uma possibilidade de tirar vantagem, a gente vai lá e tira vantagem. E esse pastor tá usando a vantagem de estar sobre um púlpito, de ter um nome, de ter um microfone na mão e ter um monte de gente ali ouvindo ele, e ele usa disso pra conseguir o que ele quer. Não sei pra onde o dinheiro foi, não sei se vai pro bolso dele, não tô aqui pra julgar uma coisa que eu não sei. É um vídeo que foi divulgado de 8 minutos na internet, quem sou eu pra falar alguma coisa do pastor? Mas o que eu queria pensar é outro lado que as pessoas não pensam. A galera que tá dando a grana, elas estão fazendo a mesma coisa. Eu sei que tem gente, de novo, não vou generalizar, eu sei que tem gente que dá de coração mesmo, que quer ajudar. Mas a maioria das pessoas deu uma oferta ali simplesmente porque o pastor falou, ó, dá a oferta, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter uma promoção, você vai ter uma esposa. Aí a galera fica louca por causa das coisas que elas podem tirar vantagem dando aqueles 1000 reais. E talvez até aquele cadeirante ali, não quero julgar, tá? Mas eu quero que você olhe o outro lado. Às vezes ele só deu os 1000 reais pensando no que ele pode conquistar. Então na verdade todo mundo ali às vezes está exercendo essa face do ser humano, a vontade de tirar vantagem. E aí todo mundo culpa o pastor por ter falado, mas eu não vejo ninguém sendo carregado ali na frente para entregar um cheque ou tal. Todo mundo preencheu o seu próprio cheque. Não é assim que existe um vilão e um monte de gente inocente. Eu quero dizer assim que nós, seres humanos, a gente é tendencioso a querer tirar vantagem. Então dentro desse assunto todo, o que eu queria concluir é que assim, o problema é a nossa forma de pensar, é o nosso jeito de agir. O problema está muito mais fundo do que a gente pensa. A gente acha que o problema está lá em cima, está em algumas pessoas, mas o problema está em todos nós. Se de repente a gente, eu, você, a gente não tivesse sempre o desejo de tirar vantagem das situações, talvez as pessoas não explorariam esse nosso desejo. No fundo, eu fico pensando assim, se a gente tivesse naquele esquema do SAMU, se a gente trabalhasse ali, a gente não ia querer um dedinho pra gente? Pensa bem. Agora eu queria entrar em outro assunto. A gente está preparando, porque tem mais gente mesmo, tá preparando vinheta pra ficar mais legalzinho, bonitinho, mas por enquanto não tem vinheta. Então daqui pra frente, todo vídeo a gente vai colocar uma pergunta cabeluda. A gente vai colocar uma pergunta assim, polêmica, pra gente conversar, pra eu passar minha opinião. E aí se você concordar, beleza. Se você não concordar, comenta aqui embaixo, beleza? Que bom. E a pergunta cabeluda de hoje é: fazer tatuagem é pecado? Quem tem tatuagem sabe que as coisas estão mais fáceis hoje pra você conseguir um emprego com tatuagem, pra você conseguir uma namorada, pra você ser bem aceito dentro até de uma igreja. Hoje não é mais tanto problema. Mas ainda existe muita gente que critica a tatuagem, quem tem tatuagem. E assim, normalmente o religioso que critica o uso da tatuagem, ele usa um versículo específico. Eu queria ler esse versículo. O versículo está no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 28, e diz assim: pelos mortos, não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. O problema é o seguinte, as pessoas leem esse versículo e dividem ele em duas partes. Pelos mortos, não ferireis a vossa carne. E aí um outro assunto, não fareis marca nenhuma sobre vós. E aí é que está o problema. Existe um ponto e vírgula. Está dentro ainda do mesmo assunto, não foi finalizada a ideia. Para mim está bem claro aqui que todo esse versículo está falando de fazer algo pelos mortos. As duas primeiras palavras é que dão todo sentido para a frase. Pelos mortos, não fere a sua carne e não faça nenhuma marca em você. Isso está relacionado com uma prática pagã que existia. Você vê no texto de 1 Reis 18, 28 o seguinte, deixa eu ler aqui, vai. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Isso daqui tá falando sobre os profetas de Baal, naquele episódio lá com Elias, tá ligado? E eles começavam a se cortar por causa dos deuses lá pra trazer fogo no altar. Então era uma prática normal, os pagãos faziam isso, eles se feriam seja por deuses pagãos,
ou eles também se feriam por causa dos mortos, em homenagem aos mortos e tudo mais. Eram rituais totalmente sem sentido. O que Deus está falando aqui, nessa mensagem, dá para entender claramente, não sei porque é difícil para alguns entenderem, que não é para você fazer a mesma coisa. Não é para você ficar se ferindo pelos mortos ou por deuses pagãos. Não é usado nenhuma expressão de tatuagem. E se você falar que ele está falando que não é para fazer nenhuma marca no corpo, ele estaria indo contra uma própria lei dos judeus. Toda criancinha do povo judeu tinha que ter feito uma marca no seu corpo. Era feito a circuncisão, que era um corte. E as palavras aqui no original, que é usado nesse texto de Levítico, está falando sobre corte, sobre marcar com ferro em brasa e coisas desse tipo. É o sentido literal das palavras usadas aqui como marcar e ferir. Então, se Deus estivesse proibindo fazer isso, ele não poderia liberar a circuncisão, não faz sentido nenhum. Então tá claro que esse versículo está falando sobre você ficar ferindo o seu corpo pelos mortos. A Bíblia não fala nada, especificamente nada, a respeito de tatuagem, de você fazer um desenho estético no seu corpo com a intenção de ficar mais bonito, de fazer uma declaração a alguém, de, sei lá. A Bíblia não fala nada contra isso, em nenhum momento. E sabe o que é engraçado? As pessoas, elas, igual eu falei, gostam de tirar vantagem. Então se a pessoa crê que tatuagem não é legal, ela não gosta de tatuagem, ela vai achar um texto e vai mudar o sentido do texto para defender aquilo que ela pensa. Isso é lógico e pode ser que eu estou fazendo o mesmo no sentido contrário, mas, né? Seja inteligente, pense. Mas o que eu queria falar é o seguinte, sobe 2 versículos. Nesse Levítico 19, você vai ver que está sendo falado ali para você não comer nada que tenha sangue. Claro, está extremamente claro, não comer nada que tenha sangue. Então, não é para você comer uma carne mal passada, não é para você comer nada que tenha sangue. No próximo versículo, que é o 27, está falando para você não aparar a barba e nem cortar o canto do seu cabelo. O que eu me pergunto é o seguinte, são 3 versículos. Um fala para você não comer nada que tenha sangue, outro fala para não aparar a barba nem o canto do seu cabelo, e o outro fala para não fazer marca pelos mortos do seu corpo. Aí as pessoas leem tudo isso e falam que fazer tatuagem é pecado, mas você come o que quiser com sangue, você faz a sua barba, você corta seu cabelo como você quiser, mas não faça marca no seu corpo, esquece os mortos, não faça tatuagem, é pecado. De boa, cara, pensa bem, não é pecado. Não é pecado. Assim, ó, se você quiser debater e você tiver algum argumento que não seja Levítico 19 e 28, usa outro, porque esse aqui não tem como argumentar dentro desse texto. Se você tiver um outro texto na Bíblia que fale que tatuagem é pecado, aí manda pra gente, coloca aí nos comentários, me manda por e-mail e a gente vai estar debatendo sobre isso, entendeu? Mas a pergunta cabeluda de hoje era essa: tatuagem é pecado? Não é. Não é pela minha opinião, mas também claramente pela Bíblia não é pecado. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo tá um pouco diferente, espero que você tenha gostado. Olha, é a 3ª semana seguida que tá saindo vídeo. Então se inscreva no canal, curte, compartilha, favorita esse vídeo aí, isso dá uma força grande, bastante grande. Então ajuda a gente aí, pô. E eu queria deixar uma outra sugestão. Se você quiser mandar ideias de perguntas cabeludas, você vai mandar um e-mail para esse e-mail que eu tô colocando aqui embaixo, canaldiegostein@gmail.com. Eu vou fazer um negócio melhor depois, mas por enquanto é isso. Manda o seu e-mail para canaldiegostein@gmail.com. E daí eu vou pegar essas melhores perguntas cabeludas, tem que ser pergunta cabeluda. Aí eu vou pegar essas perguntas e vou estar tentando trazer sempre no final de cada vídeo uma pergunta que vocês me ajudem. Esse vídeo deve ter ficado mais longo, desculpa aí, mas valeu se você tá aí assistindo até o fim. Um beijo, é nóis! Tô gostando desse negócio.